Fala galera, beleza? Vamos continuar aí a série de como o computador funciona e hoje vamos falar de placa de vídeo, beleza pessoal? Eu trouxe aqui umas placas de vídeo, né? À medida que eu for falando, eu vou mostrando aqui as placas de vídeo para vocês, beleza? Bom, então nós podemos dizer que depois do processador, da memória, do HD, né, e obviamente da placa-mãe em primeiro lugar, né, a placa de vídeo é provavelmente o componente mais importante do PC, beleza? Aí agora eu vou falar um pouquinho da história da placa de vídeo, como ela se desenvolveu, como ela evoluiu, tá? Originalmente as placas de vídeo eram dispositivos simples que se limitavam a mostrar o conteúdo da memória de vídeo no monitor. A memória de vídeo continha um simples bitmap da imagem atual, atualizada pelo processador, e o RAM DAC, um conversor digital analógico que faz parte da placa de vídeo, lia a imagem periodicamente e a enviava ao monitor. A resolução máxima suportada pela placa de vídeo era limitada pela quantidade de memória RAM, pela quantidade de memória de vídeo, né? A placa de vídeo tem uma memória interna de vídeo. Na época, a memória era um artigo caro, de forma que as placas vinham com apenas 1 ou 2 megabytes de memória, beleza? As placas de 1 megabyte permitiam usar no máximo 800 por 600 de resolução, com 16 bits de cores, ou 1024 por 768 com 256 cores. Estavam limitadas ao que cabia na memória de vídeo, né? Era bem limitado a memória de vídeo. Eu vou colocar na tela aí uma foto de uma Trident 9440, que é uma placa de vídeo muito comum no início dos anos 90. Uma curiosidade, né, como vocês podem ver aí, é que ela foi uma das poucas placas de vídeos atualizáveis da história. Ela vinha com apenas 2 tipos de memória, totalizando 1 megabyte. E era possível instalar mais 2, totalizando 2 megabytes. Hoje em dia, atualizar a memória de placa de vídeo é impossível, já que as placas utilizam módulos BGA, que podem ser instalados apenas em fábrica. Em seguida, as placas passaram a suportar recursos de aceleração, que permitem fazer coisas como mover janelas ou processar arquivos de vídeo de forma a aliviar o processador principal. Este recurso melhora bastante a velocidade de atualização da tela em 2D, tornando o sistema bem mais responsivo. Finalmente, as placas deram o passo final, passando a suportar recursos 3D. Beleza, pessoal? Então, olha só. Antes de continuar falando, eu tenho aqui uma placa de vídeo PCI, tá? Tipo aquela Trident que eu mostrei aí na imagem, tá? Essa aqui é uma TNT Vanda da NVIDIA, ó. Tentar mostrar aqui, ó, pra vocês, ó. TNT Vanda da NVIDIA, tá? Ela tem 16 MB de memória RAM, de memória interna, né? De memória de vídeo. Memória RAM não, memória de vídeo, tá? Tá aí, ó. Então esse aqui é um slot PCI, tá? Aqueles slots comum aí, muitas pessoas não conhecem, tá? Então, as placas 3D, né? Elas geram imagem em 3 dimensões e são formadas por polígonos, formas geométricas com triângulos e retângulos em diversos formatos. Qualquer objeto em um game 3D é formado por um grande número desses polígonos. Cada polígono tem sua posição na imagem, um tamanho e cor específico.
O processador incluído na placa é responsável por todas essas funções e ele é chamado de GPU ou unidade de processamento gráfico, tá? Para tornar a imagem mais real, são também aplicadas texturas sobre os polígonos. Uma textura nada mais é do que uma imagem 2D comum aplicada sobre um conjunto de polígonos. O uso de texturas permite que um muro realmente tenha um aspecto de um muro de pedras, já que podemos usar a imagem de um muro real sobre os polígonos. O uso de textura não está limitado apenas a superfícies planas. É perfeitamente possível moldar uma textura sobre uma esfera. Quanto maior o número de polígonos usados e melhor a qualidade das texturas aplicadas sobre eles, melhor será a qualidade final da imagem. Aí eu vou colocar um exemplo na tela para vocês aí de uma forma em polígonos e uma imagem já com as texturas aplicadas aí de uma abelha, tá? O processo de criação de uma imagem tridimensional é dividido em 3 etapas, chamadas de desenho, geometria e renderização. Vou mostrar aqui uma placa de vídeo com slot que encaixa no slot AGP, tá? Que foi o que veio depois aí do PCI comum, tá? Esse aqui é um slot AGP, tá? Essa placa aqui é uma NVIDIA GeForce FX 5200 DT, tá? Uma placa de vídeo da NVIDIA, beleza? Aqui nós temos entrada, saída DVI e saída VGA. E aqui tem uma outra entrada aqui que eu não me recordo, acho que é de áudio. Ah, uma saída de TV. Uma saída de TV. É o que diz aqui na imagem, na placa. Não sei se dá pra ver aí, tá? Então esse aqui é um slot AGP. Olha a diferença dele aí pro PCI. Ó. Beleza, pessoal? Ele é maior do que o PCI, tá? Tem essas dois chanfrados aqui para evitar um encaixe errado, tá? Então, o primeiro processo de criação de uma imagem tridimensional, né, é o desenho, né? E nessa primeira etapa é criada uma descrição dos objetos que compõem a imagem, ou seja, quais polígonos fazem parte da imagem, qual é a forma e tamanho de cada um, qual é a posição de cada polígono na imagem, quais serão as cores usadas e, finalmente, quais texturas e quais efeitos 3D serão aplicados, tá? Essa é a primeira parte de um processo de criação de uma imagem tridimensional em uma placa de vídeo, tá? Depois vem a geometria, né? Onde a imagem é efetivamente criada e armazenada na memória da placa 3D. Ao final da etapa geométrica, de geometria, todos os elementos que compõem a imagem estão prontos. O problema é que eles estão armazenados na memória da placa de vídeo, na forma de um conjunto de operações matemáticas, coordenadas e texturas, que ainda precisam ser transformadas na imagem que será exibida no monitor. É aqui que chegamos à parte mais complexa e demorada do trabalho, que é a renderização da imagem, que aí é a terceira etapa. Essa última etapa, a renderização, consiste em transformar as informações armazenadas na memória da placa de vídeo em uma imagem bidimensional, que será mostrada no monitor. O processo de renderização é muito mais complicado do que parece. É necessário determinar, a partir do ponto de vista do espectador, quais polígonos estão visíveis, aplicar os efeitos de iluminação adequados e etc. Apesar do processador do computador, né, o processador Intel, AMD,
também ser capaz de criar imagens tridimensionais, trabalhando sozinho, ele não é capaz de gerar imagens de qualidade e a grandes velocidades, como as demandadas por jogos complexos, pois tais imagens exigem um número absurdo de cálculos e processamento. Para piorar ainda mais a situação, o processador tem que, ao mesmo tempo, executar várias outras tarefas relacionadas com o aplicativo. As placas aceleradoras 3D, por sua vez, possuem processadores dedicados, cuja função é unicamente processar as imagens que podem fazer com uma velocidade incrível, deixando o processador livre para executar outras tarefas. Com elas é possível construir imagens tridimensionais com uma velocidade suficiente para criar jogos complexos a um alto frame rate. Depois dos jogos e aplicativos profissionais, os próximos a aproveitarem as funções 3D das placas de vídeo foram os próprios sistemas operacionais. A ideia fundamental é que, apesar de toda a evolução do hardware, continuamos usando interfaces muito similares às dos sistemas operacionais do final da década de 80, com janelas, ícones e menus em 3D. Embora o monitor continue sendo uma tela bidimensional, é possível criar uma ilusão de ambiente 3D, da mesma forma que nos jogos, permitindo criar todo um tipo de efeitos interessantes, em alguns casos até mesmo úteis. Então temos aqui agora uma placa de vídeo com slot PCI Express, que é o que nós usamos atualmente. Ó. Ele é bem maior, né, pois exige uma maior transmissão de dados através do slot, tá? Então observe em relação ao AGP como é maior aí o slot PCI Express da placa de vídeo, beleza? Essa aqui é uma placa da AMD, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o modelo certinho. Mas vocês podem ver aqui, ó, que é AMD, tá? Aqui o nome é AMD. Só não tô lembrando, não tô achando aqui o modelo. Não tá escrito aqui na parte de trás dela. Mas aqui, ó, o chip de memória, beleza? O processador gráfico fica debaixo do dissipador de calor, tá? Esse aqui é um dissipador de calor. E aqui nós temos, além das duas que nós vimos na outra placa, temos uma entrada, uma saída HDMI aqui, tá? Saída HDMI, beleza? Aqui na AGP temos aqui os slots de memória, né? Os chips de memória que compõem essa placa de vídeo aqui, ó. Aqui tem espaço para mais dois, mas não dá pra gente colocar. Só de fábrica que coloca esse chip, tá? E a mais simples aqui, ó. Esse aqui são os chips de memória, ó. E esse aqui é o processador gráfico. E aqui temos uma memória, parece uma BIOS dela, beleza? Então, continuando aí, né? Com a evolução das placas 3D, os games passaram a utilizar gráficos cada vez mais elaborados, explorando os recursos das placas recentes. Isso criou um círculo vicioso, que faz com que você precise de uma placa razoavelmente recente para jogar qualquer game atual. As placas 3D, atualmente, são praticamente um computador à parte, pois além da qualidade generosa de memória RAM, seria aqui quantidade de memória, né? Da quantidade generosa de memória RAM acessada através de um barramento muito mais rápido do que a do sistema, o chipset de vídeo é muito mais complexo e absurdamente mais rápido que o processador principal no processamento de gráficos. O chipset de uma GeForce 7800 GT, por exemplo, é composto de 302 milhões de transistores, mais do que qualquer processador da época em que foi lançada. As placas 3D off-board também incluem uma quantidade generosa de memória de vídeo,
512 MB ou mais nos modelos recentes, né? Hoje na verdade são 2 GB, 1 GB, 3 GB de memória de vídeo, acessada através de um barramento muito rápido, o GPU, ou o chipset da placa. É também muito poderoso, de forma que as duas coisas se combinam para oferecer um desempenho monstruoso. Com a introdução do PCI Express, né, que é esse slot aqui, dessa placa, tá? Surgiu também a possibilidade de instalar 2 ou até mesmo 4 placas ligadas em SLI, no caso, né, da NVIDIA, ou Crossfire, no caso das placas AMD ATI, o que oferece um desempenho próximo do dobro ou do quádruplo obtido por uma placa isolada. Aqui, por exemplo, vou jogar uma imagem aí, temos 2 placas da AMD ATI X1950 em modo Crossfire, beleza? Tá aí a imagem de 2 placas de vídeo, praticamente um computador à parte, né? Longe do mundo brilhante das placas de alto desempenho, temos as placas on-board, que são de longe as mais comuns. Elas são soluções bem mais simples, onde o GPU é integrado ao próprio chipset da placa-mãe. E em vez de utilizar memória dedicada, como nas placas off-board, utiliza parte da memória RAM principal, que é roubada do sistema. Mesmo uma placa antiga, como uma GeForce 4 TI 4600, que tem 10,4 GB de barramento com a memória de vídeo, enquanto ao usar um pente de memória DDR PC3200, temos apenas 3,2 GB por segundo de barramento na memória principal, que ainda por cima precisa ser compartilhada entre o vídeo e o processador principal. O processador lida bem com isso, graças aos caches L1 e L2, mas a placa de vídeo realmente não tem para onde correr. É por isso que os chipsets de vídeo on-board são normalmente bem mais simples. Mesmo um chip caro e complexo não ofereceria um desempenho muito melhor, pois o grande limitante é o acesso à memória. Beleza? De uma forma geral, né, as placas de vídeo on-board, pelo menos nos modelos que dispõem de drivers adequados, atendem bem as tarefas do dia a dia, com grande vantagem do custo. Elas também permitem rodar games mais antigos, apesar de naturalmente ficarem devendo nos lançamentos recentes. As placas mais caras são reservadas a quem realmente faz questão de rodar os games recentes com uma boa qualidade. Ainda tem as placas de vídeo 3D específicas para uso profissional, como o NVIDIA Quadro. Beleza, pessoal? Então, esse foi aí um pouco falando sobre as placas de vídeo, né? Começamos com umas bem simplesinhas assim, estamos com uma mais complexas, bem mais complexas do que isso daqui atualmente, como naquela foto que vocês viram ali, com enormes coolers para refrigerar, né, os processadores e GPUs da placa de vídeo devido ao alto desempenho e processamento. Beleza? Então deixe seu like aí, seu comentário, se você não é inscrito, se inscreva no canal e aguarde aí mais vídeos sobre o computador, né? Como o computador funciona. Valeu aí, falou!